E olha só, começar falando aqui numa parte melhorzinha, mostrar o que Bolsonaro comentou no vídeo de ontem, fazer um comentário sobre a live do presidente, mas eu quero mostrar primeiro ele no cercadinho no início do dia. Ele já avisou algo que ele iria pronunciar mais uma vez na live. Então vejam só isso daqui, colocar o vídeo, o celular aqui na posição. Um aponta o dedo acho do que outro. um dos raros países do mundo onde querem derrubar o presidente é aqui. Eles não apresentam soluções. Quando eu digo, meu presidente é um país onde está dando certo o combate à Covid. Não tem. Tá? Esse cara quer me derrubar. O que você faria no meu lugar? Não sabe. A comprar vacina. Onde é que tem vacina para vender? Isso eu falo tudo. Onde tem vacina para vender? Olha o que aconteceu agora. Eu não quero falar marca. Tem uma vacina que tem uns 10 países que não vão aplicar mais. Estão sabendo, né? Tem um cara inteligente ligou para mim. Por que você não compra essas vacinas? Eu falei, cara, se os países não estão aplicando, no mínimo é um lote que suspeito. Ah, mas não tem problema. Que ponto chegou a cabeça de algumas pessoas? Os caras não estão aplicando lá, então vai lá e compra um lote que tem algum problema, né? Compra. Vocês estão vendo aí, né? Parece que só o Brasil, a mídia quer derrubar o presidente. Eu acho que deve ter alguns outros locais também no mundo, mas no Brasil é um ponto fora da curva. Para não dizer que eu sou 100% dos bolsominion, nesse ponto até vou discordar de Bolsonaro de leve. Mas vou discordar até porque a mídia, se a mídia vir com narrativa, pra vocês souberem um contra-argumento. O próprio Romeu Zema, recentemente, quis dar o exemplo da Nova Zelândia. Gente, eu moro na Austrália. A Austrália e a Nova Zelândia são basicamente primos. Nova Zelândia são duas ilhas pequenininhas, a população desse tamanho, a população é muito menor que na Austrália. A população da Austrália é menos de 25 milhões de pessoas, é um continente, é uma ilha. E por que eu tô falando isso tudo? É muito fácil você controlar as fronteiras numa ilha, porque basicamente só chega pessoas ou por navio ou por avião. Como é que você vai controlar as fronteiras brasileiras? Como você vai conseguir controlar todas as fronteiras brasileiras? Se o pessoal vem falar que na Austrália e na Nova Zelândia deu certo, aqui na Austrália acho que no total não passou de 30 mil casos, que é irrisório comparado aí com o cenário brasileiro. Mas, gente, aqui fechou tudo mesmo, acesso para o mundo. Não, nós estamos fechando acesso para o mundo. Só nossos cidadãos e os residentes permanentes podem adentrar o país. Vários estudantes brasileiros que tinham de tirar férias, com curso tudo pago, só estavam de férias, já estavam morando aqui, não puderam retornar. E esse tempo todo tá tudo travado. E ainda assim, as pessoas que voltam para cá, elas precisam ficar 14 dias em um hotel de quarentena para poder, circular pelo país. Então, não é, se alguém vir com essa narrativa da Austrália e da Nova Zelândia, não caiam. Não é um exemplo que é possível de ser aplicado no Brasil. O Brasil é um país continental que faz fronteira com inúmeros países de forma terrestre. Jamais teria como utilizar o exemplo da Nova Zelândia e da Austrália. Mas vamos continuar. Aí, né, olha só, quero trazer aqui duas matérias, mas é um único assunto, só para vocês verem, né, o contraponto. De um lado, a mídia que quer derrubar o presidente, o antagonista, que agora só se dedica a derrubar o presidente. Cara, está sendo difícil achar alguma informação, valiosa no antagonista. Fez outra lá, o Diego Amorim, o Cláudio Dantas, até tinha sido uma coisa interessante sobre o Congresso, alguma movimentação. Agora é só matéria criticando o governo. E tudo isso aconteceu depois que o Diogo Mainardi levou o programa dele para a TV Cultura da TV Dória. E olha só como eles fazem a chamada. Sempre jogando a favor da pandemia. Querendo falar isso aí de Bolsonaro. Por quê? Dá até para ver assim, ó, o trechinho aqui embaixo, né? Em mais uma investida contra medidas restritivas para tentar conter a pandemia, Bolsonaro afirmou na quinta que decidiu acionar o STF para afrouxar medidas de restrição. Sempre jogando contra, porque Bolsonaro quer trazer tua liberdade. Aqui é um antagonista. Olha o que o jornal, com um viés mais de direita, né? O Gazeta Brasil coloca: Bolsonaro entre ação no STF contra abusos de governadores. Aqui quem faz o abuso é os governadores, é o que tá todo mundo vendo. Do outro lado não, é Bolsonaro que tá jogando contra o país. Tudo bem. Bolsonaro entra com ação no STF contra abuso de governadores. O presidente também voltou a anunciar projetos para ampliar atividades econômicas consideradas essenciais. E aí foi o que ele falou na live de ontem. Ele falou na live que
o governo apresentou já uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, no STF contra medidas restritivas de governadores que incluem toques de recolher. Segundo Bolsonaro, a ação foi apresentada pela AGU, mas é supervisionada pelo Ministério da Justiça. Entramos com ação hoje, uma ADI, junto ao STF, exatamente buscando conter esses abusos, entre eles o mais importante é que a nossa ação foi contra o decreto de 3 governadores. Inclusive, no decreto, o cara coloca ali toque de recolher. Isso é estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar, que é o presidente da República, e ainda tem que ser validado pelo Congresso. O presidente também afirmou que o governo concluiu um projeto que será enviado à Câmara, definindo o que é atividade essencial na pandemia. E se eu conheço o Bolsonaro, ele vai tentar falar que atividade essencial é qualquer atividade que coloque comida no prato do cidadão. Qualquer atividade que coloque comida no prato do cidadão. Nosso presidente. Tá aí. E aí, olha só. Muita gente apoiando o governo. Bandeiras verde e amarela. Não estamos em eleições, um movimento voluntário do coração do povo que pede cada vez mais que tenhamos fé no Brasil. E os poderes cada vez mais sejam harmônicos e todos produzam para o Brasil. A maior produção que nós podemos ter. A coisa mais importante é que nossa liberdade e democracia, que a gente sabe pelo que a gente vê no Brasil, não está tão sólida no Brasil. Devemos nos preocupar com isso. E, gente, nunca a liberdade no Brasil esteve tão ameaçada. E até falando uma coisa, o cenário está crítico, a gente vai comentar bastante ao longo do vídeo. A coisa tá feia. Tem muita gente que era meio assim, o cara em cima do muro, que votou em Bolsonaro porque não gostava muito do PT, que às vezes pode estar até contra o governo. E, na minha visão, já que até adiantando, para acalmar quem tiver assim, quem tá acompanhando a política momento a momento, eu acho, conversando inclusive com algumas pessoas, se o governo conseguir segurar as pontas por um tempo, a própria população, quando começar a sentir na pele, sabe, as medidas que os governadores vêm tomando, os prefeitos vêm tomando, eles vão perceber que só existia um único homem que desde o início estava defendendo que essas pessoas pudessem levar a comida para os seus filhos. Esse homem se chama Jair Bolsonaro. Então esse cenário para 2022 não depende só deles destruírem a imagem de Bolsonaro, questão da pandemia, da saúde, dos óbitos. Tem muita coisa acontecendo e eles sabem que é necessário não só fazer isso, mas também travar toda a pauta legislativa, travar as reformas para desidratar Bolsonaro em todos os âmbitos. No âmbito da saúde, no âmbito do emprego, desidratar Bolsonaro com o empresariado que está esperando que as reformas avancem. E aí, sobre o isolamento social, o chefe do executivo afirmou que a população está dividida. Contrário à medida, o presidente disse que quem fica em casa está de férias. É o que o presidente falou. Vejo que a população está dividida. Uns que querem o fique em casa e outros que querem trabalhar por necessidade. Eu acho que ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não quer ficar em casa, de férias em casa aí? Mas pouquíssimas pessoas têm poder aquisitivo para ficar sem trabalhar. O Gazeta Brasil fez uma matéria contendo tudo. Você tá vendo aí o que ele falou na live, os pontos mais importantes. Tinha mais coisas, eu selecionei os principais pontos. Uma única matéria. Vocês viram que o antagonista fez uma matéria já criticando o Bolsonaro por tentar fazer com que você não perca seu emprego. E aí o antagonista fez uma segunda matéria para falar sobre a questão das férias. Ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não quer ficar de férias? Ironiza Bolsonaro. Você clica na matéria, tem esse texto aqui, ó. Esse texto aqui de baixo. Ele só faz um comentário falando que o Bolsonaro está ironizando. Não está ironizando, ele está falando, sendo sincero. Gente, ficar em casa é uma coisa ótima. Não é algo ruim. Óbvio, ficar em casa o tempo todo não é bom. Mas ficar em casa, não precisa trabalhar, ficar de perna pra cima, às vezes, todo mundo quer um tempinho, né? Mas não, o antagonista quer destruir. Ele pega qualquer coisinha, sabe? Que o povo possa ouvir. Que é, por exemplo, sabe aquele cidadão que não lê muito política, só lê manchete? E aí ele lê isso daqui, ó. Ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não quer ficar de férias? Aí o cara, ele não quer ficar em casa. Ele quer trabalhar. Ele tá desempregado. Ele fala, peraí, pô. Quer dizer que Bolsonaro tá fazendo piada? Eu tô aqui em casa, sem comida, com meu filho chorando. E Bolsonaro tá ironizando, falando que eu tô de férias, eu quero trabalhar. O cara só lê a manchete. Só lê a manchete. 90% das pessoas só leem as manchetes.
A mídia tá fazendo de tudo para derrubar o governo. E aí você vê, ó, pastores lançam ofensiva contra governadores adversários de Bolsonaro. Se você, sabe, faz qualquer coisa contra, é ofensiva, isso, aquilo outro. O que foi que aconteceu? Líderes evangélicos passaram a condenar ataques. Ataques, não são cobranças. Qualquer coisa contra eles é ataques. Em redes sociais, contra prefeitos e governadores, depois de se reunirem com o presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. A ira foi provocada pelo fechamento de igrejas durante a pandemia. Ira foi provocada. Ataques. Meu Deus, né? Tudo também para destruir o cristianismo. Vamos jogar o cristianismo no saco. Esse pessoal odeia. O governador de São Paulo, Dória, é o principal alvo, porque inclui os cultos religiosos na lista de atividades suspensas por causa do agravamento da questão do Estado. O deputado, pastor Marco Feliciano, disse por meio das redes sociais que evangélicos estão sendo perseguidos porque apoiam Bolsonaro. Esse aí foi o ataque. Meu Deus. Ele atacou o Dória com isso. Ele diz que estão oprimindo crentes, levando pastores para delegacias e lacrando igrejas. Isso para vocês parece algum ataque? Ou parece uma vítima que está relatando o que ela está sofrendo? A mídia inteira trabalhando para destruir o Brasil, destruir a sua fé, destruir o seu emprego.